todos, eu sou o apóstolo Tiago Marques e eu quero abençoar a tua vida através deste vídeo. Este vídeo é o 8º vídeo do nosso propósito, da nossa campanha, que tem como tema 12 dias de propósito para 12 meses extraordinários, abençoados e com mais intimidade com o Espírito Santo de Deus. Se você está vendo este vídeo, se essa é a sua primeira vez aqui no nosso canal, eu quero convidar para que você possa se inscrever neste canal. Por que se inscrever? Porque você vai ser abençoado através dos nossos vídeos que tem como objetivo principal anunciar a palavra de Deus e o que envolve a nossa vida diante do Senhor. Eu também tenho um outro canal chamado Escola da Excelência do Rei Jesus. Dê uma visitada lá no nosso canal, se inscreva. Lá é mais voltado para a área do ensino bíblico cristão. Então, dando continuidade à nossa campanha, eu quero me atentar no dia de hoje no Salmo 65. Eu quero falar sobre alguns versículos deste salmo que vão trazer refrigério à minha e à tua alma. Capítulo 65 de Salmos, versículo de número 5. O Senhor nos diz: com proezas nos respondes em justiça, ó Deus da nossa salvação, esperança dos confins da terra e de mares distantes, que dá forma às montanhas com teu poder, cingido de poder, que acalma o ruído dos mares, o ruído das ondas e a multidão de povos. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Antes de trazer a explicação de alguns segredos dessa referência bíblica, eu quero falar sobre esta campanha. Eu tenho certeza que quem está participando da campanha conosco, que colocou o seu pedido por escrito no canal, eu já quero fazer o convite para você. Se você quer participar da nossa campanha, mesmo que você não tenha participado desde o primeiro dia de janeiro, você está sendo convidado para participar. Se você quiser realmente participar, fique à vontade, escreva o seu nome, o seu pedido em algum desses vídeos do nosso propósito. Eu olho todos os vídeos para verificar se outras pessoas colocaram mais pedidos de oração. E até o dia de hoje, de tarde, quando eu olhei todos os 7 vídeos anteriores, não apareceu mais ninguém. Mas eu quero te convidar para você participar conosco desta campanha. Quem está participando, eu gostaria de perguntar: Deus está respondendo às suas orações? Você está sendo apresentado, você está sendo apresentada à sua família? A maioria das pessoas que pediram oração por ela e pela sua família. Está tendo um resultado positivo? Algumas pessoas que pediram por saúde em relação à cura de doenças e enfermidades. O Senhor já respondeu? O Senhor já curou a você e outra pessoa que você colocou no propósito pedindo de oração? Eu gostaria que você escrevesse neste vídeo em particular algumas respostas que o Senhor já tem te dado. Porque para mim e para minha família, o Senhor já tem respondido grandes coisas. Tá bom? E eu quero deixar claro que também, por mais que o Senhor responda às nossas orações, porque este é o objetivo de uma campanha, chamar a atenção de Deus para que Ele possa nos responder, eu quero que você saiba que o meu e teu inimigo, ele não vai ficar de braços cruzados vendo a gente terminar uma campanha, um propósito diante de Deus, que na verdade é um combate, um confronto espiritual contra o inimigo. Ele não vai ficar vendo com a bandeirinha branca na mão, colocando trégua. Ele não vai ficar só assistindo, observando a gente caminhando com o Senhor, caminhando com o Espírito Santo, com a fé neles. Ele não vai ficar observando. Ele vai continuar trabalhando. Mas eu quero te dizer, por um caminho ele virá, mas por 7 ele fugirá, conforme
Deuteronômio 28. Então, meus amados, continue crendo no Senhor. Eu estou te falando isso porque eu já estou observando o inimigo, mais uma vez, querendo nos atrapalhar. Então eu quero dizer para você, se mantenha firme, não desista, não esmoreça. A prova que o inimigo está se levantando é a prova que você precisa para saber que você está na direção certa, que você está com as ações certas. Porque o inimigo não estaria se manifestando se você estivesse errado diante de Deus, diante dos homens. Ele até poderia se manifestar, mas de maneira diferente. Não sei se você está me compreendendo da maneira que eu estou querendo te falar. Se ele está te acusando, te perseguindo, levantando informações falsas e mentirosas a teu respeito, se ele está te caluniando, difamando, de alguma forma fazendo o que ele faz, tire isso como uma prova dos 9 que você está certo diante de Deus. Tá bom? Não desista, permaneça firme. As tuas respostas, elas virão. As minhas respostas virão. As que vieram, eu já agradeci a Deus. O propósito foi iniciado dia 1º de janeiro. E algumas coisas ele já respondeu. Não coisas que a gente só está pedindo esse ano, mas coisas passadas, coisas anteriores a esse ano. O Senhor tem respondido. E eu quero dizer para você, grandes coisas o Senhor ainda vai fazer, porque Ele não é um Deus que faz coisas pequenas. Ele é um Deus que faz coisas grandes e ainda maiores, porque Ele é grande, Ele é todo poderoso. Então não desista, tá bom? Fique firme, que o Senhor te abençoe em nome de Jesus. Bem, agora falando sobre esta referência bíblica, o Senhor ele fala que com proezas nos responde em justiça, ó Deus da nossa salvação. Isso é uma certeza, isso é uma clareza, isso é uma convicção que o salmista estava colocando diante do Senhor, né? O Senhor ele responde em justiça. Tudo que Deus faz é baseado na sua justiça, é baseado no seu amor, é baseado na sua glória, é baseado na sua plenitude, na sua majestade. Então, quando ele fala justiça, a palavra justiça em hebraico é tzadik. Tzadik é algo que, para você entender, se nós pegarmos um prumo e colocarmos numa parede para verificar se ela está reta, plenamente reta, isso é uma forma de ser justo, justiça, é retidão. Uma outra significância da palavra tzadik é retidão, aquela pessoa que é reta diante do Senhor. Se eu e você andarmos retos diante de Deus, pode ter certeza, no tempo dele ele vai responder favoravelmente. José ele andou em retidão diante do Senhor e olha o que aconteceu com ele, olha o que Deus permitiu acontecer com ele. Aproximadamente 13 anos sendo colocado como uma pessoa amaldiçoada, errada, sendo vendido como escravo, porque a inveja dos outros irmãos proporcionaram isso. Na verdade, já era plano de Deus acontecer isso. Então nós precisamos entender, quando o Senhor permite certas coisas, que aos nossos olhos é uma injustiça. E muitas vezes a gente pede justiça de Deus, não é verdade? Quantas vezes você e eu não fomos caluniados, difamados, perseguidos, humilhados, desprezados, rejeitados, colocados como ovelha negra, ovelha perdida da família, mas na verdade é o contrário. O Espírito que habita em nós, a luz do Senhor em nós, provoca nos demônios que estão em muitas pessoas reações que eles se levantam contra nós. É assim que funciona. E aí vem a inveja, aí vem a calúnia, a falsidade, a difamação, a mentira, a discórdia, a contenda, a porfia e outras coisas diversas produzidas por influência demoníaca na vida de muitas pessoas que, inclusive, muitas vezes dizem que têm o Espírito Santo, dizem que estão na igreja, dizem que estão indo para os cultos, dizem que são cristãos. Inclusive líderes religiosos que se levantam contra os seus liderados, eu já passei por isso. Enfim, amados, você precisa entender que a permissão de Deus não é a nossa permissão. O Senhor nos empurra na fornalha, o Senhor nos empurra para a prova, o Senhor nos empurra para
situações adversas para nos testar. Então eu quero dizer para você, mantenha calma. Fique tranquilo, fique tranquila. Essa prova não é para a tua morte. Essa prova não é para o teu desespero. Essa prova não é para a tua aniquilação, para a tua destruição, não. Deus, ele não pode tentar a ninguém, diz a palavra. Quem mata, rouba, destrói o inimigo. Mas Deus, ele permite a provação para verificar se depois da prova vai vir a bênção. Isso se chama aprovação, tá bom? Fique com essa palavra. Deus, ele é justo. Ele não aplica nada sem antes ter avaliado se houve aprovação ou reprovação. Tá bom? Então analise essas questões. Quando você ver o inimigo se levantando contra a tua vida, não se desespere logo de cara, não. Saiba que foi permissão de Deus. Então você precisa aprender como eu e minha esposa estávamos conversando ainda há pouco, você precisa aprender a suportar. Eu estou aprendendo mais uma vez a suportar. Tá bom? Então, suporte os ataques do inimigo, o inimigo se levantar. A gente tem que suportar, a gente tem que aguentar, a gente tem que permanecer firme diante do Senhor. Paulo, ele diz, se não me engano, no 1 Coríntios, prostrados, mas não derrotados. Então, por mais que a gente se prostre diante, né, dessa situação, uma situação adversa, problemática, que muitas vezes excede a nossa condição de continuar resistindo, não é? Clame o Espírito Santo para vir sobre você, para entrar em você como templo dele e ele te dar forças. Efésios capítulo 6, versículo 10, o Senhor nos diz: finalmente, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Então precisamos saber identificar. Quando o inimigo se levantar, quando ele fizer alguma obra que pertence a ele, você identifica, bem, primeiro, Deus, ele permitiu. Porque se Deus permitiu, é porque tem um propósito. Se tem um propósito, Deus deseja que eu seja aprovado ou aprovada, para que eu possa ser abençoado, abençoada. Então eu te contei 4 passos bem simples, porque Deus, ele permite uma prova. Então, quando uma prova a gente percebe, é porque, né, ela foi suficientemente grande ou forte ou intensa para que nos chamasse a atenção. Mas existem provas que não nos chamam a atenção. E essas a gente deixa passar ou a gente nem percebe que passou porque não nos move, não nos comove, não nos faz chorar, não nos faz dobrar o joelho ou coisa parecida, mas não nos chama atenção. Agora essas provas que, além de nos chamar atenção, nos movimentam para buscar o Senhor, não é verdade? Por exemplo, quer ver? Há quanto tempo você não se coloca diante de Deus para orar, para dobrar o joelho, ou talvez para colocar a tua boca no chão, no pó, para você clamar ao Senhor, para simplesmente buscar mais intimidade? Muitas vezes a gente se apresenta diante de Deus para pedir ajuda ou para pedir socorro, seja diante do inimigo, alguma situação problemática, diversa, mas ele não quer só esse tipo de comportamento. Deus, ele quer que a gente o busque independente do problema, independente se tem problema, independente se você foi chamado a atenção por uma prova ou não. Ele quer que a gente busque na saúde, na bênção, quando a tua geladeira está cheia, quando a tua família e você estão com saúde, quando estamos na bonança. Aí você vai buscar Deus também por gratidão. Ele não quer que a gente venha buscá-los porque a gente está doente, porque estamos na prova da comida, da geladeira vazia, da porta fechada, não consegue emprego, não consegue trabalho, não consegue o dinheiro para se manter, está doente, não consegue a cura. Deus, ele não quer que a gente venha buscá-lo só nessas condições. E isso, na verdade, eu quero que você saiba que buscar o Senhor só nessas condições o desagrada. Então busque o Senhor
na alegria, na bênção, na bonança, tá bom? Porque Deus, ele é justo. Então ele sempre responde os seus servos, seus filhos, seus santos, baseado na sua justiça. Ele está dizendo isso aqui. Responde a Deus em justiça. Deus da nossa justiça, ó Deus da nossa salvação, responde em justiça. Por que responde em justiça? Porque ele não vai permitir provas acima da nossa capacidade, um tipo de justiça. Ele não vai responder com uma bênção diferente da semeadura. Como assim, apóstolo? Se você plantou perseverança, resistência, oração, fé, consagração e várias outras coisas boas diante de Deus, bom testemunho, santidade, santificação, se você manteve essas coisas e outras além dessas, você pode ter certeza que a justiça de Deus vai fazer uma avaliação de você, do teu comportamento, e vai dar uma resposta. Pode ser uma providência, uma oração respondida, uma promessa que ele fez e vai estar cumprindo. Mas você também pode ter certeza do contrário. Se existe mau comportamento, mau testemunho, palavras ruins da tua boca, palavrões, se existem coisas que você valoriza mais o mundo do que o Senhor, se existem compromisso com o mundo mais do que outras coisas que não, Deus não está incluído, se existem maus comportamentos, maus testemunhos, falta de busca de Deus, você pode ter certeza que a mesma justiça que avalia para abençoar é a mesma justiça que vai avaliar para trazer punição. Você entendeu? A palavra do Senhor nos diz: Deus é amor. Glória a Deus que Ele é amor, mas Ele também é justiça. E a justiça traz julgamento. Quando a gente vê um prédio, né, Tribunal de Justiça, a gente sabe que ali existem juízos, julgamentos, que podem absolver ou condenar alguém. Não é verdade? Então, quando você chama por justiça, saiba que você pode ser colocado do lado esquerdo, do lado da punição, porque nós somos pecadores e alguns dos nossos pecados podem acender a ira de Deus, inflamar a ira de Deus. Então, quando você clama: Senhor, eu quero tua justiça, a gente precisa ter cuidado para verificar se a gente está na retidão com Deus. Se não estiver na retidão, pode haver um prejuízo. Em vez de receber bênção e resposta de oração, pode vir um chicote e um açoite. Pense sobre isso. Eu quero falar agora sobre Deus dá forma às montanhas, versículo 6. Sim, Ele deu forma à terra, Ele dá tempo todo forma à terra, quando Ele permite que partes da terra sejam destruídas, seja por uma grande tempestade, seja por uma enchente, seja por um vulcão ativo, seja por congelamento, seja por fogo. De alguma maneira, quando Ele molda a terra através do clima, das coisas do clima, que muitas pessoas sem fé chamam de mãe natureza, essa frase, mãe natureza, ou essa indicação, esse adjetivo, mãe natureza, é uma forma de negar que Deus é o Criador. Assim como Darwin, que eu falei alguns vídeos atrás, negava a existência de Deus, o negacionismo da criação. A mãe natureza é uma citação sem fé, uma citação ateia. Ateus começaram a mãe natureza, assim como lá nos tempos antigos, os deuses estão furiosos, os vamos sacrificar. É a mesma conduta, é o mesmo comportamento, é a mesma ideia, é o mesmo pensamento. Então falar mãe natureza, a natureza não é mãe de ninguém. Deus criou a terra e tudo quanto neles há, então Ele é o Criador. Então é o Pai Criador, não mãe natureza, como muitos pensam, inclusive cristãos falam isso erradamente. Então precisamos inclusive corrigir essas falas, tá bom? Pense sobre isso também. Ele forma as montanhas, Ele forma tudo. Quando Ele permite uma erosão, Ele está dando forma. Uma forma que algumas vezes pode não nos agradar, mas é Ele que manda. Como diz meu amigo pastor Lazo, a terra não se manda, quem manda nela é Deus. Então não existe mãe natureza.
Quem controla, quem coordena, quem movimenta tudo é o Senhor. No livro de Jó e também no livro de Isaías, são os dois livros que mais se falam sobre a meteorologia, coisas climáticas que Deus permite na Terra tanto para poder operar coisas boas quanto coisas ruins. E no versículo 7 ele diz que acalma o ruído dos mares. Por que ele fala o ruído dos mares? Porque são ondas. Aquelas ondas se levantando e se quebrando. Ela produz ruídos. A fúria dos mares. Então ele fala, ele acalma a braveza do mar. Só que quem é que faz o mar se levantar? É ele mesmo. Como ele faz o mar se levantar? Com fortes ventos. Os fortes ventos movimentam as águas na superfície. Por isso que a onda, ela é vista na superfície. Porque a onda dentro da água é chamada correnteza. Né? É aquela vai levando. Mas quando ela vem para a superfície, aquela correnteza chega na superfície, ela chega com a força dos ventos a sair do nível, né, reto e levanta. Então, ele acalma o ruído dos mares. Eu quero contar para você mais um segredo. Eu nem fiz hoje a menção de quantos segredos eu estou contando para você. Mas eu quero dizer para você que, assim como ele acalma a força dos mares, ele acalma a tempestade, ele acalma essa turbulência na minha e na tua vida. Uma hora vai passar. Eu quero dizer para você, eu não sei a condição que você está hoje. Você pode estar vivendo uma grande turbulência. Você pode estar vivendo uma fase ruim. Você pode estar vivendo hoje dentro do fogo espiritual de Deus, um fogo de provação, uma fornalha. Você talvez esteja andando pelo vale de ossos secos. Eu não sei. Talvez você esteja hoje vivendo num vale da sombra da morte, acometido de uma doença, digamos, pelo homem incurável. Eu também não sei. Eu não sei se você está sendo perseguido. Eu não sei. Mas uma coisa eu sei. O Deus que me criou e que te criou, Ele sabe a condição exata que você está vivendo. Ele conhece o teu nome, teu endereço, o tamanho da tua fé, o tamanho da tua intimidade dele, as tuas obras. Ele conhece todas. Ele vai acalmar essa tempestade. Em meteorologia aeronáutica, nós falamos sobre a turbulência em ar claro. É uma turbulência, né? Obviamente que não dá para ver. Porque quando não tem muita nuvem, a gente não consegue ver o movimento do ar, né? Que é chamado de vento. Vento é o ar em movimento. Então a gente não consegue ver esse vento se movimentando quando não tem nenhuma referência. Quando o vento chega no chão, bate no chão e às vezes movimenta aquela poeira, aquelas coisas leves, a gente sabe que está passando vento, mesmo a gente não sentindo, mas a gente sabe que está passando vento porque houve às vezes aquele turbilhonamento e levantou aquelas coisas leves. Mas quando o ar está claro, a gente não vê a nuvem se movimentando, sendo levada pelo vento, a gente não vê nada voando, nem as aves, nem alguma coisa que sai do chão e vai lá e fica em suspensão no ar. Quando a gente não vê essas coisas, né, principalmente para os aviões, que estão muito altos, pode ter uma coisa chamada turbulência e ar claro. Quando o avião entra nessa área de turbulência, né, ele começa a ficar ali agitado, ele pode, né, desnivelar, dar aquela queda brusca, abrupta, e dar aquele efeito, né, de... E você pensa que o avião vai cair, essa coisa toda. Da mesma forma, quando o Senhor permite que a gente entre em turbulências, problemas adversos, saiba que Deus, Ele está observando, Ele está no comando, Ele está no controle, Ele está com tudo em suas mãos. Então não se desespere, fique firme, assim como o Senhor Jesus falou para os discípulos quando Ele estava no barco, atravessando o mar da Galileia. A certo momento, Ele disse: acalma-te, mar. Você está entendendo? A mesma palavra que Ele falou lá com os discípulos naquele barco, o salmista usou aqui. Pelo menos na minha referência está a mesma palavra, que acalma o ruído dos mares. Que o Senhor
principalmente, além de acalmar a tempestade da tua vida que está ao teu derredor, que o Senhor acalme a tua alma. Descansa nele, meu amado. Descansa nele, minha amada. Aprenda a descansar no Senhor. Para quem já fez natação ou atividades aquáticas, você sabe que a gente cansa rápido, né? Tá dando aquelas braçadas, né? E você para ali para descansar. Aí quem fez a natação sabe que o professor fala assim, faz 10 garrafinhas. O que é 10 garrafinhas? Você segura na borda, ou você fica numa área rasa, que você consegue colocar o pé, aí você, né, faz... né? Eu estou falando esse barulho representando você puxando pelo nariz e soltando pela boca, né? Esse movimento de sobe e levanta na água chama garrafinha, muitas vezes conhecido. E ali o teu coração vai ficando mais calmo. Por quê? Porque você vai estar trazendo para dentro dos teus pulmões uma grande quantidade de ar e vai estar botando para fora uma grande quantidade de gás carbônico. E essa hematose que acontece dentro dos pulmões e dos alvéolos, dos bronquíolos pulmonares, vão te trazer um refrigério, uma calma. E o teu corpo vai se acalmar. Que assim você faça com o Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus é chamado também, em teologia, de Paracletos. Ou seja, um vento. Um vento. Atos capítulo 2 diz que veio um vento impetuoso, ou seja, um vento muito forte. E agitou aquele salão onde eles estavam. Movimentou fortemente. Então, respire. Se acalme em Deus. Feche seus olhos. Respira pelo nariz e solta pela boca devagar. Descansa no Senhor. Descansa a tua alma no Senhor. O Senhor vai refrigerar a tua alma. Porque muitas vezes antes dele acalmar a tempestade, ele precisa acalmar a tua alma. Porque se ele acalmar a tempestade, a tua alma não estiver acalmada, tranquila, sossegada, refrigerada, a tempestade vai estar ali, dentro de você. Que essa tempestade dentro de você seja acalmada, em nome de Jesus. E para o vídeo não ficar muito longo, porque eu gosto de falar da palavra, e se deixar eu vou embora aqui, ficar 2, 3, 4 horas falando. Eu quero fazer menção ao 8º dia, que faz menção ao mês de agosto deste ano. Eu profetizo que o meu e o teu mês de agosto será o melhor mês de agosto das nossas vidas até aqui, em nome do Senhor Jesus. O Senhor vai trazer providências, respostas, multiplicação, proteção, livramentos. Você vai ver a glória, você vai ver o céu descendo. A atmosfera espiritual na minha, na tua vida, na tua casa vai ser diferente. Os demônios que estiverem querendo entrar, que já estão presentes, vão ser expulsos, não vão mais voltar. Vai ter salvação, multiplicação, vai ter muita bênção de Deus acontecendo. Se você recebe, toma posse em nome de Jesus. Faz alguma coisa, dá um brado de alegria, um brado de vitória. Glorifique e exalta o nome do Senhor. Mas eu também quero fazer menção ao número 8, como eu falei em alguns vídeos anteriores. Era o dia 4, eu falei sobre o número 8. E eu quero falar hoje sobre o número 8. Como eu disse, o hebraico, toda letra é associada a um número, e além desse número tem um significado, tanto a letra quanto a representação numérica. Então o hebraico, ele não é simplesmente o alfabeto que está ali por estar, como muitas vezes é o nosso alfabeto. O nosso alfabeto, o próprio nome alfabeto é alfa e beta, são as 2 primeiras letras do grego. Então o nosso alfabeto, muita coisa da nossa cultura vem dos gregos e dos romanos. Mas tem coisas ruins, tem coisas ruins que a gente não precisa, não pode, não deve colocar nas nossas vidas. Dessa cultura grega, dessa cultura romana, por exemplo, te dou um exemplo claro. A idolatria deles. Eram povos que tinham deuses. Nós não temos deuses, nós temos um único e verdadeiro Deus soberano. Então, outras coisas ruins que você pode perceber, não coloque na sua vida.
tá? Sobre essa helenização, sobre essa culturalização. Então, voltando ao 8, o 8 ele representa uma pessoa. O nome Yeshua é o nome hebraico, o nome verdadeiro do nosso Senhor Jesus. Então, quando foram traduzir o nome Jesus, não existe J no hebraico. O J é uma letra que existe no português e em alguns outros idiomas, mas o hebraico não contempla a letra J. Então, como fazer para trazer essa representação numérica para o nome Jesus? Isso não acontece no português, porque não dá para fazer isso. O português não pegou essa essência do hebraico, né? O grego, nosso alfabeto, não pegou essa essência do hebraico, então só dá para fazer isso no alfabeto hebraico. Então o alfabeto hebraico, na construção da palavra, na formação da palavra Yeshua, ele quantifica 8, somando todas as letras e somando o valor numérico de cada letra, somando tudo, dá 8. Então o nome Yeshua também é representado pelo número 8, assim como o tetragrama é representado pelo número 4. O número 8 representa o nosso Senhor Jesus. As representações do Senhor Jesus no Antigo Testamento são incríveis. São incríveis. Como eu falei no vídeo anterior, do dia 4, a coluna de nuvem e a coluna de fogo que protegiam o povo de Israel quando saíram do Egito atravessando o Mar Vermelho, é a representação da pessoa de Jesus. E existem outras representações, como por exemplo o propiciatório, aquela tampa de ouro que era colocada em cima da Arca da Aliança. Quando o sumo sacerdote, no dia do Yom Kippur, no dia do perdão, no dia da expiação dos pecados, que geralmente é colocado no nosso mês de setembro, o sumo sacerdote se apresentava uma vez dentro do Santíssimo Lugar para pedir perdão por ele, pela sua família e por todo o povo de Israel. É o Yom Kippur. E hoje cada vez mais brasileiros estão participando desse momento importantíssimo. Na verdade, nós temos visto também muitas pessoas usando o talite. Eu tenho aqui em casa, ó, essa aqui é a bolsa, né, que guarda o talite. Meu talite está aqui dentro. Eu posso fazer um vídeo explicando sobre o talite. Eu vejo hoje muitas pessoas trazendo um judaísmo para dentro do cristianismo. Isso é bom? Isso é bom. Lógico que é bom. A Bíblia, não se esqueça, não se engane, a Bíblia ela é uma escrita judaica. Se você ver, o Antigo Testamento eram israelitas, Israel. O Novo Testamento, principalmente nos séculos mais atuais, judeus. Então vamos lá. Tira os escritores israelitas da Bíblia, tirando os livros deles. O que vai sobrar? Só a capa e a contracapa. As palavras vão sair. Então nós não podemos ser antissemitas, povos que rejeitam os israelitas. Não podemos fazer isso. Então, existem coisas no judaísmo que são importantes para nós e muito importantes. Perdão. Se você quiser entender melhor a palavra de Deus, tem coisas que a gente só vai entender com a ajuda do judaísmo. Mais um segredo que eu estou contando para você. Por isso que tem coisas que no judaísmo eu pesquiso, eu estudo, que tem todo o significado importante para nós, para o nosso dia a dia. Mas, voltando ao talite, eu vejo muitas pessoas usando talite. Inclusive, muitas pessoas usando de maneira errada. O talite, ele tem um propósito. Ele não pode ser usado só para tirar foto. Ele não pode ser usado só para um momento de ordenação ministerial. O talite, ele tem um propósito. Tá? Então,
Já trazendo uma outra explicação, mulher não usa talite. A gente tem visto, principalmente em redes sociais, várias pastoras, bispas, apóstolas, usando um talite, né? Em vez de ser azul, ou um azul mais escuro, tem que ser o azul. Por que tem que ser azul? Porque o talite é uma representação também de uma veste sacerdotal, de uma estola sacerdotal. Então, a cor que tinha na veste dos sacerdotes, dos sumos sacerdotes, é o azul. E a bandeira de Israel é uma representação do talite, né? Tem a estrela de Davi no meio, azul, e as duas faixas azuis representando o talite, branco. Bandeira branca, uma bandeira muito simples, linda demais, com alto significado. Então, a mulher ela não pode usar o talite, porque não é uma vestimenta feminina. Se a mulher sacerdotisa quer usar o talite, ela não pode. Por que, apóstolo? Porque ela já tem uma cobertura natural, que são os seus cabelos. Tanto é que muitas mulheres Deus proíbe de cortar o cabelo, porque muitas delas o cabelo tem capacidade de curar. Você já viu falar nisso? Então, minha própria esposa, Deus ele tem um grande mistério com o cabelo da minha esposa. E assim acontece com muitas outras servas de Deus. Então, o cabelo já é uma cobertura natural, diferente de nós homens. Eu, por exemplo, meu cabelo é quase enroladinho, né? Então, se eu deixar crescer muito, ele não vai me cobrir. Existem homens que têm cabelos lisos, então se ele deixar o cabelo crescer, né, o cabelo vai ficando ali longo, comprido. Mas ele pode usar o talite, porque ele é homem, ele deixa o cabelo longo se ele quiser. Né, o judeu usa aquela franja, aqui, né, alguns deles, fazendo um voto a Deus. Isso tem um significado, né? Vai fazer a forma do U, somando as duas franjas, junto com o restante da cabeça. Enfim, mas a mulher ela não pode usar o talite, por causa da cobertura natural que ela já tem. Ela usa o quê? O véu. Ela não vai usar também como se fosse aquela burca, né? Aquela cobertura dos muçulmanos, não. Ela usa um véu, que é mais ou menos, para você entender, um pedaço pode ser de seda, pode ser um tecido mais fino, mas ela usa um véu que fica no corpo quase como se fosse um cachecol. Tá? Então você, serva de Deus, não use talite. Talite é uma vestimenta masculina que o judeu usa para seus momentos de orações, os seus serviços da Torá dentro do templo, da casa do Senhor, e também em alguns momentos específicos que ele usava o talite. O Senhor Jesus ele usava o talite constantemente, porque de vez em quando, né, sem muitos avisos, ele entrava no templo e aí se cobria com o talite. E o judeu ainda tem uma outra coisa que também mulher não usa, que é o kippá, aquele pedaço de tecido circular que o judeu usa aqui, ó, na parte mais alta da cabeça, e geralmente prende com clips, com grampo, para não cair. O que isso representa? A presença de Deus acima do homem. Representa também que Deus é o cabeça do homem, e o homem é o cabeça da mulher, como diz a palavra. Então a representação para o judeu é o kippá. Ele usa o kippá. O judeu, quando vai a um culto, inclusive o judeu messiânico que acredita em Deus, ele usa o kippá, muitas vezes. Em outros lugares também ele usa o kippá, reconhecendo a soberania de Deus sobre a sua vida. Aleluia! São coisas incríveis que o judaísmo tem, e eu acho muito, muito lindos esses procedimentos. Uma bênção de Deus. Então, voltando ao número 8, o 8 é a representação do nosso Senhor Jesus. É o número que representa o Senhor Jesus. Comece a praticar a gematria do Senhor. Esquece, como eu falei no vídeo anterior, no dia 4, o mundo usa a palavra numerologia. Vários artistas, pessoas consagram numerólogos
consultam, né, na verdade, consultam numerólogos, consultam astrólogos, para até mudar o nome. Você conhece alguns artistas, né, que tem o nome aí na fama, que mudaram o nome, mudaram uma letra ou acrescentaram uma letra no nome, porque foi orientado que numericamente seria melhor dessa forma. Mas nós, filhos e filhas de Deus, não. Não é dessa forma. A gente usa gematria, tá bom? Então, o número 8 representa o nosso Senhor Jesus. Que o Senhor Jesus te abençoe, te visite, te guarde. Não esqueça de escrever seu pedido de oração aqui neste vídeo. E também não esqueça de escrever o teu testemunho. O que Deus está fazendo na tua vida nesse período desse propósito, do dia 1º de janeiro até aqui. Também não esqueça de fazer isso. O seu testemunho pode ajudar a fé de alguém a ser aumentada, você sabia? Além de você glorificar o nome do Senhor e Deus se alegrar para continuar te abençoando, você vai estar dizendo, ó, a minha fé é para ser pública, então eu vou glorificar a Deus por aquilo que Ele tem feito na minha vida. Você vai estar também motivando o Espírito Santo a continuar te abençoando, porque aqueles que são abençoados por Deus e retêm o testemunho, o anúncio do testemunho, o que Deus está fazendo na sua vida, você pode reter a mão de Deus para continuar te abençoando. Você sabia disso? Isso é muito grave. Então, quando alguém pergunta lá no culto, tem alguém que tem um testemunho para contar? Aí você tem um testemunho, seja grande, médio, pequeno, dependendo do teu nível de avaliação da tua resposta. Se você quer falar, fale, mas se você não quer falar, comece a falar. Comece a testemunhar o que Deus está fazendo de bom na tua vida, porque você pode ter a história mudada de tanto testemunhar o poder e a presença de Deus na tua vida. Você está entendendo o que eu estou te dizendo? Comece a testemunhar, comece a falar o que Deus tem feito na tua vida, o que Deus já fez, o que Deus vai fazer. Porque isso glorificar o nome do Senhor de uma maneira tão linda que você não tem noção o que Ele pode começar a fazer se você tiver esse hábito, esse comportamento. Eu te contei vários segredos, aqui muitos segredos nesta noite, tá bom? E que o Senhor te abençoe em nome de Jesus.